Boa tarde, dando sequência à série de entrevistas da BGD, hoje nós estamos aqui com o Vinícius Airão, engenheiro responsável pela Sinergia, vai falar várias coisas para nós sobre o mercado de projetos, mercado solar fotovoltaico, que ele já atua há muitos anos. Vinícius, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Então, para iniciar, queria que você desse um overview sobre o aspecto do coronavírus, né, do lockdown, como é que está esse nosso mercado de geração distribuída do seu ponto de vista? Oi, Evangelista, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar por aqui. E como está o mercado? O mercado vinha crescendo, né, numa velocidade grande. A gente já estava tendo uma série de transtornos aí junto às concessionárias, parte em função do aumento de demanda das concessionárias, parte em função também de uma não boa vontade, por assim dizer, das concessionárias. E o lockdown trouxe uma série de consequências. Para quem executa, fica sempre a dúvida ou o questionamento referente ao Estado ou ao município, se as atividades de fotovoltaica de execução devem ou não ser paradas, onde eu tenho uma quarentena. Você tem que a atividade de fotovoltaica é muito parecida ou faz parte da atividade de construção civil. Então, a princípio, em alguns lugares você não seria necessário parar, mas a gente tem a preocupação sempre do funcionário do deslocamento. Esse é um ponto. E também da preocupação do dono da residência, do dono do comércio que nos recebe. E para o setor de projetos, ela deveria ter parado menos. A dificuldade é óbvia das pessoas terem que trabalhar home office, mas é possível, né? Para quem trabalha com projeto é possível. As concessionárias, algumas, tiveram que se adequar a uma ou outra coisa que não estava apta ainda para trabalhar online, mas isso foi adequado na maioria delas, mas algumas concessionárias estão entendendo que se não for emergencial, elas não precisam fazer nada. Então, algumas concessionárias, principalmente a Equatorial, tem informado, a gente já tem várias notícias de que tem informado que você pode até dar entrada junto à solicitação do parecer de acesso, mas que no período aí do decreto emergencial, nada vai ser encaminhado. Então, é uma preocupação que a gente tem agora sobre isso. Isso foi uma interpretação discricionária das distribuidoras, né, das concessionárias, a favor delas mesmas, mas nenhum momento está escrito lá na resolução normativa que elas teriam que parar as coisas que não eram emergenciais. Não é o que está escrito Sim. lá. Não está. A gente até entende que, por exemplo, estudo de rede ou algum outro tipo de coisas, talvez demore um pouco mais, porque vai ter que ter um meio de ter um acesso a um sistema específico deles, a gente até entende, né? Não vamos querer que os prazos sejam mantidos a ferro e fogo. Mas falar que essas pessoas não estão trabalhando, né? Porque é a única explicação, que o setor de planejamento não tem nada a ver com emergência. Ou eles estão deixando todo mundo de planejamento em casa, recebendo sem trabalhar, o que eu acho pouquíssimo provável, né? Pouquíssimo provável, ou realmente é uma tentativa de prejudicar ou dificultar o avanço da GD no Brasil. Você colocou bem, voltando, realmente o ano passado houve uma corrida grande de várias empresas para prepararem projetos, solicitar conexão, exatamente porque ninguém sabia quanto tempo demoraria o final que seria a revisão da resolução 482. Então foi toda aquela correria no final do ano e no começo deste ano. Aí logo teve a crise do vírus lá na Ásia e já teve um aviso que iam faltar equipamentos, né? E seguido a isso uma subida do dólar. Então a gente teve a primeira brecada, a primeira queda da demanda. Agora a segunda onda, que foi pior, que ela se mantém até hoje, foi a quase total parada da demanda, né, por novos sistemas, e o dólar extremamente alto. Como que a Sinergia recebeu isso? Vocês sentiram esse baque também, ou para vocês isso não afetou ainda? Vocês estão bastante focados em projetos? Evangelista, nós estamos bastante focados em projetos e, por questões de posicionamento de mercado, nossos projetos acabam sendo projetos voltados para usinas maiores, onde chegam a mini geração, principalmente acima de 1 mega. Quando chega a nós, alguém já assinou algum contrato, alguém já tem deveres a serem honrados. Então, nós acabamos sendo pouquíssimos afetados. Em contrapartida, nós também entendemos, desde o ano passado, que a nossa janela talvez fosse um pouco curta, em sentido de que em uma mudança da 482, seja ela do jeito que for, a grande probabilidade é que ela venha primeiro afetar
justamente o nosso modelo de negócio, né? O nosso cliente final. Então, a gente já tem se preocupado há mais de um ano de como é que a gente faz a transição. Tanto é que nós sempre entendemos que a empresa, ela foi criada para isso, né? A empresa tem que ser uma empresa de energia, de eficiência energética e de soluções de engenharia elétrica, e não só uma empresa de solar. Esse é um ponto. É óbvio, enquanto as coisas cresciam, a gente acaba se acomodando. O que isso trouxe? Uma necessidade de ser mais rápido sobre isso. Então, a gente já tem mapeado desde o ano passado e começamos a implementar esse ano, levar os projetos para a filosofia BIM, para poder atender não só o mercado fotovoltaico, mas também a indústria da construção civil, as grandes indústrias, em função do decreto BIM que entra em vigor aí, pelo menos entraria em vigor em 2021, e levar o treinamento tanto para a parte EAD quanto para a parte de gamificação e de realidade virtual e aumentada. É uma transição que a gente achava que ia fazer mais lentamente em 2020 e agora nós estamos acelerando tudo. Como a gente já tinha isso mapeado, está sendo menos traumático, mas é óbvio, né? A gente subestimou um pouco a dificuldade da implantação do BIM, porque muda a filosofia de trabalho, uma série de coisas que a gente fez. Em compensação, a parte de realidade aumentada e de treinamento EAD está fluindo um pouco mais rápido ou um pouco mais simples do que a gente previu no ano passado. É interessante, porque você já até se antecipou a próxima pergunta que eu estava fazendo, é como é que vocês estão se preparando para essa nova perspectiva do mercado. Eu acho que tudo vai mudar. Nada será como era antes, digamos assim. Mas no bom sentido, né? Nós precisamos sempre de grandes baques, grandes problemas para abrir caminhos novos. Por exemplo, você vê que ensino à distância, né, a AD que você estava comentando, e teleconferência, conference call, é uma coisa que existe há muitos anos já. E agora todo mundo está aprendendo a usar. Você vê que a necessidade muitas vezes faz a causa. Mas eu perguntei do BAC na sinergia, porque apesar de vocês, quando chegam os projetos até vocês, o contrato já está assinado, já tem deveres e obrigações acertadas entre duas partes, o que a gente tem visto no mercado, o que está acontecendo diariamente é uma quebra no meio do contrato, então o fornecedor já avisa que não vai pagar, ele já fica sabendo que não vai receber e também não vai pagar os compromissos, né, que ele tem. É uma coisa em cadeia. Então, a gente pode pegar um exemplo claro de financiamentos que já assinados e aprovados, o dinheiro não saiu, pessoas que já estavam no meio da obra tiveram que parar na obra, ou porque o cliente solicitou, ou porque não tinha hotel para eles ficarem, ou porque a prefeitura pediu para saírem, mesmo indo negociar. Algumas vezes o pessoal vai nas prefeituras e negociam, mostra que não é uma atividade de alto risco, não está em contato com a população, mas às vezes a prefeitura, por um motivo qualquer lá, o fiscal, o secretário responsável por isso, não compartilha da mesma ideia e para. E aí todo mundo para em cascata, inclusive avisando aos projetistas, no caso de vocês, olha, pode parar o projeto, que eu nem vou pagar mais, né? Eu nem vou mais. Isso é claro que não é assim tão simples, mas isso tem acontecido, infelizmente. No nosso caso, parar o projeto não, mas as condições de pagamento sim. Então, alguns pediram suporte no quesito de parcelar, só posso te pagar 30% do combinado agora, nessa parcela. Por quê? Porque era justamente o projeto executivo, então ele estava contratado por alguém que parou a obra e logo ele não executa, ele não mede, ele também não pode pagar. E alguns projetos novos, o cliente tem pedido condições de pagamento diferenciadas. Como a gente só tem duas hipóteses, ou a gente dispensa a equipe, isso é uma hipótese, ou a gente mantém a equipe, e deixa o dinheiro a crédito. Vou pagar em 2, 3, 4, 5 vezes, mas a gente está buscando justamente não demitir ninguém, porque tem uma série de problemas em demitir, tanto de parte social, né, onde a pessoa está sendo demitida num momento ruim. Esse é um dos problemas, todo o conhecimento que a sua equipe tem, perdido. E o interno, a gente treinar esse pessoal todo de novo, então a gente tem feito isso. Também entendo que nós damos mais sorte do que nosso posicionamento, né, e o momento que isso aconteceu nos põe numa situação um pouco mais confortável do que o resto do setor. Eu tenho consciência disso. A empresa sempre foi enxuta, a equipe é enxuta, né, já era enxuta. É fácil trabalhar a remoto, então menos custo de alimentação, menos custo de passagem, de infraestrutura. Essas coisas facilitam. Tá? Então a gente
acaba trilhando o caminho com menos dificuldade do que o resto do mercado, mas não também tem uma vantagem para quem já está há muito tempo no mercado. Não é a primeira crise que a gente passa, né? Então a gente já tem a tendência, primeiro, que quem já passou por crises graves, eu já passei por crises graves, a gente fica meio traumatizado. Então, mesmo quando as coisas estão boas, a gente fica preocupado, a gente acaba tendo um plano de ação. Então, a gente aprende, por exemplo, quando veio a Covid, tem que cancelar treinamento. Eu fiquei desesperado nas primeiras 24 horas. Depois de 24 horas, eu falei, bom, o mundo não vai acabar. Como é que a gente ajeita do melhor dos mundos? Então, por exemplo, o treinamento que era presencial, vai ser presencial ainda, mas está sendo dado EAD primeiramente, para não prejudicar ninguém. Significa, em vez do meu cliente receber 16 horas de treinamento presencial, ele vai receber umas 40 horas. 24 EAD e 16 presencial. Eu tive mais custo, né? Eu tive um desgaste maior, mas consegui manter sem ter, porque a pior coisa que tinha era ter que devolver o dinheiro, né? Essa é a pior coisa que tem, né? Como é que faz? Cancela o treinamento. E isso não foi só a gente, outras empresas de treinamento também acabaram achando faculdades, escolas, tudo fazendo à distância. A solução dessa forma. Eu acho que pós isso, quem sobreviver, e o problema é quem sobreviver, né? Porque a gente sabe que vai ficar muita gente no meio do caminho, isso é complicado, mas vai ficar. Quem sobreviver, sobrevive mais forte, né? E quem, por algum motivo, cair no meio do caminho, vai recomeçar em algum momento, como muitos de nós já recomeçaram, e também mais maduro, mais forte. Acho até a gente tem alguma expectativa de como sociedade sair disso melhor, né? Pelo menos eu tenho essa esperança que a gente consiga sair como sociedade melhor depois disso. Não, com certeza, é uma seleção natural, né? Com certeza os mais bem preparados, os que têm inovação, e você falou 2 inovações que você está querendo implementar, EAD, que já existe há muito tempo, mas você vai implementar nesse mercado, a realidade virtual aumentada, é bastante interessante também. Quem trabalha com inovação e está bem preparado para a crise consegue superar, isso acontece em vários momentos. Por acaso foi o lockdown, né, o coronavírus. Poderia ter sido qualquer outro problema, você tem razão, a gente passou por aqui no Brasil, por várias crises já. Desde o século passado até esse século, tivemos planos econômicos, tivemos inflação altíssima, hiperinflação, crise mundial, etc. Tudo isso afetou o nosso mercado e as empresas continuam aí firmes e fortes, algumas, outras não tão fortes, outras não tão firmes, mas com certeza isso é mais uma prova que a gente tem que superar. Vinícius, eu queria, para encerrar, que você desse um overview sobre essa retomada. Nós estamos fazendo uma previsão, uma mais otimista, outra não tão otimista, de retomada em 3 meses e retomada em 6 meses desse mercado. Você praticamente já falou qual que são os seus planos, né? Está trabalhando forte em inovação e treinamento, mas como é que você vê essa retomada do mercado, especificamente desse mercado que a gente está segmentado, a geração distribuída com fontes renováveis de energia? Eu sou um pouco mais otimista, eu estou nos 3 meses, e eu vou te dizer por quê. Diferente de outras crises que aconteceram, o dinheiro no mundo continua negativo. O dinheiro no mundo todo está negativo. Inclusive no Brasil, quando a gente vê a taxa Selic e vê a inflação e taxa de juros. Está muito concentrado, o dinheiro é óbvio, isso é um problema, mas quem tem o dinheiro concentrado vai ter que fazer alguma coisa com o dinheiro. Ponto. Tá? E a gente já sabe, isso já era a geração distribuída anteriormente, a gente já sabe que a geração distribuída dá um bom retorno, é quase uma renda fixa, não é uma renda fixa, mas dá um bom retorno, num momento que nada mais dá retorno sem grandes riscos no Brasil. Locação de imóveis não dá mais retorno, tesouro direto não dá mais retorno, bolsa é para quem conhece, né? Bitcoin também. Para quem tem coragem, compra quem é louco. Então eu acredito que o dinheiro está aí, já estava. Eu acho que se não tivesse tido o Covid e a gente tivesse uma regularidade política um pouquinho melhor, a gente já tinha entrado numa boa curva ascendente, tá? Mas eu acho que aconteça o que acontecer daqui a 3, 4 meses para o setor de geração distribuída, eu acho que a gente começa a recuperar bem. O parque industrial, o resto todo que o Brasil também precisa, né?
eu acho que leva mais um tempinho. Mas eu acredito que em 3 meses a gente já está de novo aí no firme e forte no setor. Ótimo. Otimista como nós, isso é bom. Vinícius, olha, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns aí todo esse trabalho que você tem desenvolvido. Eu tenho acompanhado algumas lives que você faz, são sempre muito boas, cheias de informações. Continua fazendo as intervenções técnicas que você sempre faz nos grupos, são super bem-vindas. Parabéns, obrigado e logo, logo a gente vai se encontrar pessoalmente. Tá ótimo, Evangelista. Obrigado, um forte abraço, hein? Até.